Os seres humanos estão sempre intervindo na natureza. Construímos estradas com asfalto, derrubamos árvores para construir prédios, desviamos rios dos seus trajetos naturais, escavamos a terra e várias outras adaptações fazemos, quase sempre buscando criar um ambiente melhor para a nossa própria espécie. Mas já parou para pensar o que acontece quando deixamos para trás as coisas que construímos? Como a natureza reage à nossa ausência? Se quer saber, continue assistindo porque neste vídeo eu vou mostrar 7 vezes em que a natureza prevaleceu contra a civilização. Fala aí curiosos, eu me chamo Gabriel Ramos e bem-vindos a mais um vídeo do Descortinando. Antes de começarmos, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa as notificações. E vamos começar! Prédio abandonado à beira-mar. O que um dia foi uma vila de pescadores altamente lucrativa, se tornou o que poderia ser um cenário de filme pós-apocalíptico. A vila de Kirovsk começou a se formar em 1907 e crescia mais a cada dia. Com os avanços tecnológicos e a formação da União Soviética, ela chegou a uma população de quase 4.000 pessoas, o que é um número bastante expressivo para essa área do Extremo Oriente Russo. Por lá, os peixes eram a principal fonte de renda desta e de outras vilas da região. Porém, o Japão contava com uma frota de embarcações muito mais poderosa do que a União Soviética. Passou a pescar nos arredores. Com isso, a população de salmão quase desapareceu da área, fazendo com que não houvesse mais uma fonte de renda para os moradores dessa região. Kirovsk e diversas outras vilas foram pouco a pouco sendo abandonadas, e hoje em dia o mar está reclamando o que ainda resta das construções locais. Cidade engolida pela areia. Quando o homem decide viver em locais antes não habitados, geralmente é na esperança de encontrar uma boa fonte de lucro. Por isso, não é muito surpreendente saber que um bom número de pessoas se mudou para um deserto da Namíbia em busca de diamantes. A cidade foi fundada por imigrantes alemães, que encontraram o primeiro diamante lá por 1900. Até meados dos anos 50, o local foi bastante explorado, e a cidade foi construída ao estilo europeu, tendo inclusive colocado em operação o primeiro bonde do continente africano. Mesmo no deserto, a riqueza trazida pelos diamantes permitia que houvesse água potável o suficiente para a criação de grandes jardins e também para manter a população. Conforme os diamantes começaram a se tornar cada vez mais escassos, os mineiros ouviram falar de uma nova área, onde eles eram encontrados com muito mais facilidade. Sendo assim, deixaram para trás seus imóveis e posses para procurar uma nova fonte de receita. Ao longo dos anos, o deserto foi reclamando a área das residências de volta, e hoje turistas podem visitar as casas abandonadas que estão sendo pouco a pouco engolidas pelas areias. E eu acredito que em breve não vai haver mais casa nenhuma. Torre abandonada. Esta torre, construída em uma pequena ilha na costa italiana, já tem mais de 400 anos e foi criada para proteger uma área conhecida hoje como Golfo dos Poetas. Apesar de estar em uma localidade paradisíaca, seu propósito era puramente bélico. Aliás, este era apenas um dos muitos fortes que deveriam proteger a Itália da invasão de navios inimigos. E ele até teve sucesso durante algum tempo, mas foi quase destruído pelos canhões britânicos em 1800. Os próprios navios italianos passaram a usar essa torre como alvo para praticar os tiros com canhões, e por algum tempo as autoridades locais pensaram até em demolir a estrutura. No entanto, ela foi levemente restaurada e utilizada como uma espécie de farol entre as décadas de 80 e 90, graças a um político bastante influente. Hoje as árvores começam a reclamar de volta ao seu lugar na pequena ilha. Navio encalhado. O SS City of Adelaide começou a operar em dezembro de 1863 como navio de passageiros. Ele viajou da costa escocesa para a costa australiana, de onde viajou para locais como Havaí e Boston, antes de ser devolvido à Austrália e convertido em cargueiro no ano de 1885. 17 anos depois e após algumas reformas, o navio se tornou um estoque de carvão. Ele passou por várias mãos, servindo como cargueiro e estoque até pegar fogo por vários dias no ano de 1912. Mesmo destruído, foi comprado em 1916 por um milionário que achou que seria uma boa ideia reformar o navio para que ele se tornasse uma atração turística. No entanto, durante o transporte, o navio encalhou em outra parte da Magnetic Island, nunca chegando ao seu destino pretendido. Durante os anos 20, muitos banhistas cientistas nadavam até o navio encalhado para visitá-lo, e na Segunda Guerra Mundial ele foi usado como alvo de treinamento da Força Aérea Australiana. Infelizmente, durante os treinamentos, um dos aviões bateu em um dos mastros do navio,
navio, resultando em várias vítimas de oficiais australianos e americanos. E como se já não houvesse passado por muitos problemas, em 1971 um ciclone destruiu parte do navio, e ainda assim ele resiste até hoje, embora a natureza tenha tomado para si uma boa parte dele. Atualmente o navio é uma ilha artificial, que abriga diversas espécies de árvores e pássaros, a cerca de 300 metros do litoral da Magnetic Island. Castelo do século XIII. O castelo, construído em meados de 1200, teve diversos donos franceses, mas entre 1300 e a metade de 1400, durante a Guerra dos 100 Anos, aquela em que Joana d'Arc lutou, passou repetidamente pelas mãos de franceses e ingleses. E assim como a França, mesmo depois da guerra, esse castelo não teve muito tempo de sossego. Pouco mais de 200 anos depois, ele foi quase completamente destruído pela Revolução Francesa, que, se você não sabe, entre outras coisas, foi um grande movimento popular que acabou e matou boa parte da monarquia francesa. Ainda assim, ele foi comprado e restaurado por pessoas influentes nos anos seguintes, ao menos até o incêndio destruir o castelo em 1937. Desde então, boa parte dos telhados ruíram, fazendo com que árvores crescessem dentro dos aposentos que um dia serviram aos luxos da aristocracia francesa. Em 2017, cerca de 18 mil voluntários de 115 países fizeram parte de uma vaquinha online com o intuito de comprar e reformar o castelo. Eles conseguiram arrecadar mais de 1,5 milhão de euros. Meio milhão foi utilizado para a compra do imóvel e o restante foi utilizado para o início das reformas. Estima-se que a restauração completa custe cerca de 3 milhões de euros. Cidade abandonada na Geórgia. Embora a Geórgia seja o nome de um estado norte-americano, não se confunda, a Geórgia desta lista é um país pequeno do leste europeu, e a Karmara era uma cidade de cerca de 5 mil habitantes que sobrevivia principalmente da mineração de carvão, mas que também era o refúgio de famílias importantes da União Soviética. O carvão passou a não ser tão lucrativo, e a Geórgia entrou em uma guerra civil quando a União Soviética foi extinta. A soma de tudo isso fez com que a cidade se tornasse insustentável, e ela acabou quase completamente abandonada. Embora cerca de 30 pessoas ainda insistam em morar por lá, pouco a pouco a Karmara é retomada pela natureza, com seus prédios sendo engolidos por árvores e povoados por animais selvagens. Cidade abandonada no Brasil. E se você acha que cidade fantasma engolida pela natureza só existe fora do Brasil, você está muito enganado. Cococi, no Ceará, é um de muitos exemplos de cidades abandonadas por aqui. A cidade foi fundada em meados de 1700, quando uma família muito rica foi morar na região. Cococi chegou a ter mais de 2.000 habitantes, mas escândalos de corrupção somados à seca fez com que cada vez mais pessoas abandonassem a região. Assim, a cidade hoje tem menos de 10 moradores e os casarões que já abrigaram famílias muito ricas foram tomados pela caatinga. E agora, galera, fiquem com este bônus. Galera, o vídeo de hoje fica por aqui, comentem sobre o vídeo e se gostou, é claro, deixem um like. Quem é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal e assistir a outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima!